Reino de Deus. Livro de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 21. Que está escrito assim, a partir do versículo de número 12 de João 3. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como creeis se vos falar das coisas celestiais? E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: e a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós vamos meditar nessa palavra. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta para acompanhar, nós vamos meditar nessa palavra que Deus Ele nos entregou. A partir do versículo de número 12, a gente vê todos esses versículos que nós lemos, foram palavras que saíram direto dos lábios do próprio Mestre, do próprio Jesus, quando um homem chamado Nicodemos resolveu procurar ele à noite. Nicodemos, a Bíblia diz que ele era um dos príncipes da sinagoga. Nicodemos, ele era um homem que tinha um vasto conhecimento da lei de Moisés, da lei de Deus, que Deus estabeleceu através de Moisés. E Nicodemos, ele fica sabendo que esse Jesus, ele está contagiando muitas e muitas pessoas através da sua mensagem, através do seu carisma, através das curas que ele realizava. E Nicodemos, ele quis falar com Jesus. Mas quando Nicodemos ele pensou em falar com Jesus, por ele ser um homem de uma alta posição, ele se sentiu intimidado, ele se sentiu envergonhado. Então ele procurou ir ter com Jesus durante a noite, para que ele não viesse ser visto pelas outras pessoas. E ele, quando espera anoitecer, ele vai conversar com Cristo. E Cristo começa a falar com Nicodemos. E Jesus fala com Nicodemos em uma linguagem terrena e usando também uma linguagem celestial. E em um certo momento, Jesus, quando é interrogado por Nicodemos, e Nicodemos diz: o que eu tenho que fazer? Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, é necessário que o homem tenha que nascer de novo. Quando Jesus fala que o homem tinha que nascer de novo, Nicodemos parece que ele bagunçou todo o seu entendimento. E ele vira para Jesus e diz: mas como assim, Senhor? O homem nascer de novo? Porventura teria eu que voltar ao ventre da minha mãe para nascer? E Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, se eu falo das coisas terrenas e você não entende, quanto mais se eu falasse das coisas celestiais. Jesus está dizendo: o homem precisa nascer de novo, não é da carne, não é do sangue, mas ele precisa nascer de novo da água e do Espírito. Ele precisa ter um encontro com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. E aí Jesus ele vai dialogando com Nicodemos, e no versículo de número 12 ele diz: se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos
vos falar das coisas celestiais. E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus está falando dele mesmo, pregando para Nicodemos. Ele diz: Nicodemos, o céu ainda não está vazio, ninguém subiu lá, a não ser aquele que de lá desceu. Ele falando de Cristo, dele mesmo, de Jesus e da sua missão que ele veio fazer à terra. Irmãos, não tem como nós pregarmos uma palavra falando sobre Jesus e esquecermos do homem chamado Adão. A Bíblia nos diz que Adão, ele foi colocado no jardim do Éden. Deus o criou com toda a formosura e com toda a perfeição. E Adão, sendo perfeito, junto com a sua esposa Eva, habitando ali no jardim do Éden, ele foi enganado, ou Eva foi enganada pela serpente, e ali ela desobedeceu a Deus. E quando ela desobedeceu a Deus, e Adão também logo na sequência desobedece a Deus, ambos pecam, ambos caem. E aquele homem que era perfeito, aquele homem que era sincero e dentro de uma perfeição adorava a Deus, e a palavra perfeição aqui significa que ele não tinha pecado, ele não tinha nada de errado para com o Senhor, mas agora a imperfeição entra dentro dele. E quando a imperfeição entra dentro de Adão e entra dentro de Eva, a palavra de Deus diz que o Senhor os chama e ele se esconde. E quando Deus pergunta: por que vocês se esconderam? Aí eles relatam e dizem: Senhor, porque comemos do fruto que não deveríamos ter comido. Eu vi a minha esposa nua e ela também me viu nu. Ambos antes não enxergavam a maldade um no outro, mas depois do pecado eles começam a enxergar a maldade. E quando o pecado entra dentro do homem, Deus ele precisava de alguém perfeito para vir desfazer ou para vir pagar essa dívida que Adão e Eva contraíram no jardim do Éden. Eles contraíram uma dívida gigantesca contra Deus através do pecado. E para que aquela dívida fosse perdoada, necessário seria que alguém perfeito pagasse o preço. Antes de Adão pecar, ele era perfeito. Mas depois que ele peca, ele agora se torna um homem imperfeito. E para pagar essa dívida teria que ser alguém perfeito, mas da linhagem de Adão não nasceria mais ninguém que tivesse essa capacidade, que fosse perfeito como Adão era antes do pecado. Então, quando Deus ele sabe que para pagar aquela dívida tem que ser alguém perfeito, ele escolhe a Cristo, seu Filho unigênito, sem pecado, sem culpa, sem dor, sem nada de errado dentro dele. Porque toda a descendência de Adão não nasceria ninguém que fosse capaz de morrer na cruz do Calvário, que fosse capaz de assumir esse compromisso, porque ninguém da descendência de Adão traria consigo mais a perfeição, porque eles nasceriam debaixo do pecado adâmico. O pecado que Adão cometeu, ele se estenderia por toda a sua descendência, por toda a sua geração. Então, se você for folhear a Bíblia, você vai ver que durante toda a trajetória da Bíblia teve homens, amados irmãos, que fizeram grandes e maravilhosas obras a serviço de Deus. Você pega homens como Elias, você pega homens como Eliseu, você pega homens como Moisés, você pega homens como o próprio Abraão, você pega homens que passaram aqui na terra e que foram homens muito usados por Deus, mas não eram homens perfeitos, a ponto de assumir aquele sacrifício na cruz do Calvário. E como não tem ninguém que é perfeito, e quando Deus olha para este mundo, o que é que Deus enxerga neste mundo? Deus enxerga milhares e milhares de pessoas, homens cruéis, homens imperfeitos, homens que estavam projetando mal contra o outro, homens que estavam querendo invadir reino, conquistar para se tornar rico, homem que estava projetando a matar o seu amigo ou que fosse o seu próprio inimigo, homens com uma maldade tão cruel no coração. Mas quando Deus olha para todos esses homens, Deus não vê apenas homens e mulheres,
Deus vê centenas de almas carentes da salvação, centenas de almas que precisavam ter um encontro com Deus. E quando Deus vê esses homens com tanta maldade no seu coração, Deus não fica aborrecido. Deus não dá uma palavra de sentença, de condenação para o ser humano. Deus não diz: eu vou destruir essa raça porque ela não presta. Mas pelo contrário, no versículo 16 que nós lemos aí, a Bíblia diz assim: ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus viu homens maus, mas mesmo assim Deus os amou. Mas o amor com tanta força, porque esse amor aqui não é um amor que podemos comparar ao amor de um homem para com a mulher, ao amor de um filho para com a mãe ou para com o pai. Não podemos comparar ao amor de um amigo para com outro amigo. O amor de Deus, ele é superior a qualquer amor que você possa imaginar aqui na terra. Ele é tão superior que quando o mensageiro ele escreve esse versículo, ele não encontra palavra para comparar com o amor de Deus. E aí ele escreve e ele diz assim: porque Deus amou o mundo. Mas de que forma que Deus amou o mundo? Com o que nós podemos comparar o amor de Deus? Não tem como comparar. Então ele escreve: de uma tal maneira. O que é tal maneira? É algo inexplicável. É a forma com que Deus ele te amou, é a forma com que Deus ele te ama, e é a forma com que Deus ele quer te salvar, te trazer para debaixo das suas asas. Olha o quanto que vale a pena nós adorarmos, servirmos, exaltarmos e glorificar o nome desse Senhor e Salvador. No versículo de número 14, Jesus falando com Nicodemos, Jesus ele diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Amados, é natural que quando nós ouvimos falar em serpente, nós já atribuímos a serpente ao diabo. Só que a Bíblia, ela é um livro simbólico. A Bíblia, ela tem várias simbologias. E nesse caso aqui, o próprio Cristo, ele está sendo comparado com uma serpente lá do Velho Testamento, e nós vamos falar um pouco dela. Nessa simbologia que a Bíblia traz, irmãos, você pode observar que lá no livro de João mesmo ele diz assim: porque o diabo, o vosso adversário, ele ruge como um procurando a quem tragar. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, quando João está no alto céu chorando, soluçando em espírito, porque ele tinha sido arrebatado em espírito para Deus mostrar-lhe as coisas que em brevemente haveria de acontecer. E quando o ancião ele levanta e diz: quem é digno de abrir o livro, quem é digno de desatar os seus 7 selos, João chorava porque ele percebeu que não existia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno. Mas um dos anciãos levanta e diz: João, não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E aí João diz que quando ele vira para ver o leão, ele enxerga o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele enxerga Jesus Cristo. Por que eu estou trazendo isso à sua memória? Para te mostrar que assim como a Bíblia comparou o diabo dizendo que ele ruge como um leão, ela também comparou Jesus Cristo dizendo que ele é o leão da tribo de Judá. Observa que a simbologia, ela faz parte da Bíblia Sagrada, ora mostrando algo a respeito de Cristo, e às vezes até a respeito do próprio inimigo, adversário que nós temos. E Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para atrair todos aqueles que nele crêem. E como que aconteceu esse fato da serpente no deserto? No livro de Números, meus irmãos, no capítulo de número 21, a partir do versículo de número 4, dá para a gente ler até o versículo de número 9, eu vou ler junto com vocês, se você quiser acompanhar na sua Bíblia.
Livro de Números, no capítulo 21, está escrito assim: então partiram do monte Hor, pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor, contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: fazei uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. Então sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Olha só como está a situação do povo no deserto. O povo, eles saem e eles começam a falar mal de Moisés, e eles começam a falar mal de Deus. Eles começam a dizer: por que vocês, por que Moisés, porque Deus nos tirou lá da terra do Egito e nos trouxe para este lugar. Deus dava um maná celestial que descia todos os dias para ele comer. Era comida que caía do céu e eles pegavam para comer. E agora eles estão dizendo: esse pão aqui já se tornou um pão tão vil, essa comida já não serve mais para nós já nos aborrecemos dessa comida. Imagina você, Deus está mandando alimento do céu, e aquele povo reclamando, aquele povo murmurando, aquele povo blasfemando contra Moisés e contra Deus. E aí Deus toma uma decisão. Deus manda serpentes, cobras, pequenas, mas venenosas. Deus solta aquelas cobras no meio do povo, no meio do deserto, e aquelas cobras começam a picar aqueles murmuradores. Aquelas cobras começam a picar, e cada um que aquela cobra pica, ele morre, ele vem a falecer. O veneno daquela cobra era um veneno tão eficaz que quando ela picava alguém, a pessoa morria. Israel abre o olho e vê que pecou contra Deus, e eles começam a procurar Moisés, e eles chamam Moisés e dizem: Moisés, pecamos contra Deus e contra você. Agora nós te pedimos, Moisés, ore a Deus para que ele tire do nosso meio essas cobras venenosas. Deus não tirou as cobras. Deus fala para Moisés e diz: Moisés, constrói uma serpente de metal, coloca essa serpente em uma haste, e há de ser que todo aquele que for picado pela serpente de metal, quando ele olhar para a serpente que estará na haste, ele ficará curado. Observa, meus amados irmãos, que Deus, ele coloca aqui uma condição para a pessoa ser curada. E a condição para a pessoa receber a cura daquela picada da serpente era quando ele fosse picado, ele deveria olhar para a serpente de metal. Se a pessoa fosse picada e não olhasse para a serpente de metal, ela morreria. Porque a ordem de Deus, aquele que olhar para a serpente de metal vai ser curado. Não era a serpente de metal que curava, não era a serpente de metal que tinha poder, que tinha unção para liberar sobre aquele povo, mas era a palavra que Deus ordenara. É a palavra de Deus que tem poder, e foi na palavra de Deus que disse: aquele que olhar para a serpente de metal, ele vai ser curado. E nós vimos no livro de João, aonde nós acabamos de ler, Jesus, ele dizendo para Nicodemos, no versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. No 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O planeta Terra, amados irmãos, nós vivemos nele luta dia após dia.
E assim como lá no deserto tinha aquelas cobras, aquela serpente que picava o povo, hoje também está cheio de cobras, de serpente. Mas eu não estou falando aqui agora de cobras comuns, de serpentes comuns, mas eu estou falando daqueles demônios que ele expulsou dos céus e veio à terra. Esses espíritos malignos que andam persuadindo as pessoas, que andam levando o ser humano ao engano, que andam levando o homem à morte, que andam levando o homem à condenação, distribuindo sobre os ouvidos dos seres humanos o veneno que os faz pecar. E através desse veneno que coloca dentro do homem o pecado, os conduz à condenação eterna. Jesus, ele pega, ele aproveita essa história para poder trazer uma mensagem da qual Nicodemos tinha condições de entender, porque falar uma linguagem do céu, Nicodemos não ia entender, e nem nós também entenderíamos. Mas Jesus, ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus estava dizendo: aquela serpente, Nicodemos, estava me simbolizando, porque do jeito que Moisés levantou ela no deserto, naquela haste, Jesus também foi levantado ali na cruz do Calvário, para que todo aquele que estava na vida do pecado, na vida do engano, olhando para a cruz, lembrando do sacrifício de Cristo, ele pode ser curado da maldição do pecado, do veneno que o diabo tem espalhado na vida do ser humano. Ele pode ser recuperado. Assim como aqueles que eram picados, eles só conseguiam a sua vida, a sua salvação, quando eles olhavam para a serpente. Não era obrigado a olhar, não era obrigado a ir até aquela serpente de metal, mas a palavra de Deus estava declarada: só vai ser curado aquele que olhar para a serpente de metal. A palavra de Deus também já está declarada: só entrará no reino do céu aquele que reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Observa que a palavra de Deus aqui, amados, ela está nos dizendo que só tem um caminho que nos leva à salvação. Isso nos faz entender que não adianta o homem abrir a sua boca para dizer: mas eu não roubo, eu nunca matei ninguém, eu não tenho vício nenhum, eu não bebo, eu não fumo, eu sou uma pessoa do bem, eu não preciso receber Jesus como Salvador. Precisa sim, porque a única condição para o homem ser salvo é conhecendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A condição está aí. A serpente está espalhada no mundo, e essa serpente, amados irmãos, ela está espalhando pecado sobre a vida do homem, assim como aquela serpente colocava o seu veneno no corpo do homem e o conduzia à morte. A serpente também, que é o adversário, Satanás, que é o mundo que luta para que nós desistimos da nossa salvação, ela quer colocar dentro da gente esse veneno que nos condena, que nos afasta da presença de Deus. Mas Cristo está dizendo que Ele é a solução. Lá no deserto, a solução era olhar para a serpente de metal, mas hoje a solução é lembrar da cruz de Cristo e recebê-lo como único e suficiente Salvador. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. No versículo de número 16, ele vem nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio à terra para te condenar, Jesus não veio à terra para nos condenar, porque quando essa palavra está falando mundo, está falando as pessoas, está falando essa gente que está com a sua mente, que criou uma fortaleza na sua mente, desde quando nasceu até a sua idade adulta, aprendeu coisas desde quando nasceu e criou uma fortaleza
que ela não consegue se libertar. Apenas a palavra de Deus é que é capaz de derrubar essa muralha, que é capaz de derrubar essa fortaleza da mente, mostrando para nós que Ele é a salvação. Jesus disse: eu não venho à terra para condenar o mundo, muito pelo contrário, eu vim para salvar. Mas é claro, Ele não obriga ninguém a aceitá-lo, Ele não obriga ninguém a segui-lo. Lá no deserto, Moisés não obrigou ninguém a olhar para a serpente de metal. Moisés apenas disse: aquele que for picado e olhar para a serpente será salvo do veneno da cobra. Aquele que está aqui na terra e reconhecer Jesus como seu Salvador, Jesus lhe garante a vida eterna. Embora Ele nos diz que Ele não veio na terra para condenar ninguém, no versículo 17, no versículo 18 Ele diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui não trata do homem ser bonzinho. Aqui não está falando que nós, para alcançarmos a salvação, temos que ter um bom comportamento, temos que ser bonzinho, não temos que estar livre do vício, do álcool, das drogas, da cocaína, da heroína, de todos esses problemas que essas cobrinhas da terra vêm nos oferecer. Ainda que nós sejamos bonzinhos, o que ele está dizendo é que nós precisamos crer no nome do unigênito Filho de Deus. E quando nós cremos em Cristo e reconhecemos Ele como nosso Salvador, meu querido irmão, essas cobrinhas, elas não têm mais poder nenhum de chegar até em você, porque a Bíblia ela nos diz que aquele que é de Deus, o inimigo, o diabo, não pode tocar. E o que Jesus ele nos diz nesse versículo 18 é: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E isso é palavra de Deus. Essas palavras saíram direto dos lábios do próprio Cristo. Era Ele aqui pregando, era Ele aqui falando para Nicodemos. É uma mensagem dele que serviu para Nicodemos, serve para mim, serve para você, serve para quem for nascer daqui a 100, a 200 anos. Se Ele não voltar, é uma palavra que o seu valor não se acaba. Quanto mais o dia passa, mais a palavra de Deus ela permanece no seu valor, ela permanece para aquilo que ela foi enviada. A palavra dele é a verdade, é ela que liberta, é ela que esmaga a serpente, é essa palavra que te dá condição de entrar nas mansões celestiais. Só que a escolha é sua. Ele não te obriga, ele não te força, ele não diz que você tem que vir, senão ele vai te matar. Não, ele só diz para você que ele está à sua disposição. Ele está à sua disposição. É você que vai tomar a decisão se quer ou não. O dia que você querer, a Bíblia diz que lá no céu há uma festa quando o pecador se arrepende. O céu se alegra, o céu comemora quando o pecador se arrepende. E quando o pecador se arrepende, significa que o diabo está perdendo. Porque nesse mundo, irmãos, em que nós vivemos, não existe uma terceira pessoa que disputa a nossa alma. Quem disputa a tua alma é Deus e o diabo. Deus quer te salvar, o diabo quer te condenar. É só esses dois seres. Então, se você não está com Deus, com quem que você vai estar, meu querido? Se você não serve a Deus, como estará você na sua posição? É tempo realmente de nós refletirmos, porque o mal, ele está à porta e ele bate. Só que ele bate e não espera você abrir para ele entrar. Ele invade com força, com fúria, porque ele quer ver a tua destruição. Versículo 19 nos diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. O Senhor Cristo,
ele está se colocando aqui como a luz do mundo. E ele está dizendo que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E até hoje continua amando, irmãos. Observa você mesmo no seu dia a dia. Quando você percebe que existe um lugar onde vai adorar a Deus, glorificar a Deus, convida pessoas para ir, para você ver quantas pessoas vai lá. Agora vai você numa boate, aonde as pessoas estão se drogando, aonde as pessoas estão bebendo, aonde está havendo a prostituição, aonde está havendo discórdia, aonde está havendo briga. Você vai perceber que lá vai estar cheio de pessoas, e lá eles ainda têm que pagar para pecar, pagar para, achando que está se divertindo, se envolvendo com várias pessoas ao mesmo tempo, se embriagando, se drogando, e não estão nem aí para com Deus. O dia que eles for realmente lançados em uma cama, é o dia que eles vão abrir os olhos e dizer: Deus virou as costas para mim. Mas é uma mentira do diabo, porque Deus não vira as costas para ninguém, muito pelo contrário, Ele está de braços abertos e dizendo: vinde a mim, aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. O Senhor, Ele tem tanto para nos oferecer. Agora nós precisamos vir. É por isso que o versículo ele nos diz aqui, olha, no 19, a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Em alguma Bíblia está escrito: não seja manifesta. Porque que as obras do mal se manifestam quando ele vem para a luz. Se você está no escuro, ninguém consegue nem ver a roupa que você está vestindo, não consegue descrever, dependendo da tamanha escuridão que você tiver, vão ouvir a tua voz, mas não consegue ver a sua fisionomia direito. Quando você vem para a luz revela com que tipo de roupa você está vestindo, o tipo de cabelo, o tipo de penteado, porque na luz aparece tudo. E quando a Bíblia fala da luz aqui, ela está falando do Evangelho, da palavra de Deus que liberta. Porque a pessoa, quando está no mundo, ela peca e para ela é normal. Mas quando ela está com Cristo, se ela pecar, já não é normal, porque o Espírito Santo vai começar a incomodar o coração dela, vai começar a mostrar para ela que ela está errada, que ela precisa realmente pedir perdão a Deus. É por isso que na obra da luz, a mentira ela é jogada por terra, as obras do mal elas começam a aparecer, e é bom que apareça, para que você possa se arrepender e dizer: Senhor Jesus, eu te peço, livra-me do mal, e que a luz do teu Espírito possa habitar em minha vida e fazer parte. O Senhor está dizendo que as obras do mal, quando vêm para a luz, elas são reveladas. Enquanto elas estão na treva, estão em oculto, escondida, no escuro. Quem olhar de longe não consegue ver. Mas aonde a luz do Evangelho chega, ele revela o mal e tira o mal para fora. Por isso que quando nós viemos no mundo para Cristo, a gente vem cheio de bagagem, e essa bagagem o Senhor vai tirando aos poucos. Não pensa que Ele tira de uma vez, porque imagina você que cresce em qualquer berço religioso, aprendendo daquela religião, e de repente vem a Bíblia falando para você que você tem que reconhecer Jesus como teu Salvador, senão tu não entrará no reino do céu. É lógico que essa mensagem, para quem está com a mente fortalecida em uma outra religião, essa pessoa ela vai sentir um impacto. Mas a palavra de Deus vai libertando, a palavra de Deus vai curando, a palavra de Deus vai mostrando o caminho certo, a palavra de Deus vai mostrando para essa pessoa que antes os olhos dela estavam fechados, mas que agora será aberto pela luz do Evangelho, e essa luz do Evangelho não deixa ninguém enganado e nem confundido. O Senhor veio na terra a fim de te salvar, louvado seja Deus. Versículo 21 e último, ele nos diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em
Deus. Ou seja, aquele que tem as suas obras feitas em Deus, ele não se preocupa em que as suas obras sejam manifestas, porque ele sabe em quem ele crê, ele sabe a quem ele obedecer, ele sabe a quem ele deve ser fiel. Por isso Jesus faz essa comparação lá para Nicodemos. Algumas pessoas podem até perguntar: mas pastor, Deus ordenou que uma estátua de uma cobra, de uma serpente, ela fosse criada? E Deus ordenou sim, irmãos. E ela foi criada, para que todo aquele que olhasse para ela ficasse curado. Aquela estátua de metal, ela prefigurava Cristo. Ela não deveria ser adorada. E quando os israelitas começaram a oferecer incenso, aquela estátua, o rei foi lá e mandou quebrá-la, mandou destruí-la. Louvado seja Deus. Em 2 Reis, no capítulo 18, eu vou ler o último versículo e nós vamos encerrar essa mensagem. Vou ler desde o versículo de número 1 até o versículo de número 4. 2 Reis 18. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou debaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustão. Essa serpente de metal lá na frente, os israelitas começaram a adorar, começou a queimar incenso, a idolatrar aquela estátua de metal. E Deus levanta esse homem e manda ele quebrar, despedaçar aquela estátua. Deus não colocou aquela estátua ali para ser adorada. Deus colocou aquela estátua como uma simbologia futura do que Cristo viria fazer à terra. Todo o Velho Testamento aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso aquela estátua no futuro ela foi despedaçada, ela foi quebrada. Deus mostrando para nós que o único que nós devemos adorar é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Que as palmas louvam, exaltam, glorificam e bendizem o nome do poderoso Deus de Israel. Que Ele seja na tua vida, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.